a terceira temporada de Outer Banks já chegou na Netflix. Vamos comentar aí os principais pontos que aconteceram nessa temporada. E é claro, começando pelo fato deles estarem ali em uma ilha, né? Mais tarde a gente descobre que eles ficaram ali umas 6 semanas e eles estão pleníssimos, vivendo ali como se não fosse nada. Inclusive o JJ nem quer ir embora. A Kiara ali clareou mais o cabelo, fez luzes, não sabemos como, mas eles estão pleníssimos. E inclusive um ponto que chama a atenção é o fato deles não se preocuparem tanto com suas famílias. Ali a gente basicamente tem o Pope e a Kiara que tem os pais presentes, e ele até chega a comentar em um momento sobre avisar os pais dele, mas eles não podem correr riscos, e eu sempre fico pensando na família deles. Imagina eles pensando que eles morreram, desapareceram assim. Então é super tenso e eles realmente não falam nada com os pais. E depois, mais tarde, quando eles reencontram os pais, é até um momento meio que emocionante, e os pais são até super compreensivos com as aventuras deles, né? Porque vamos combinar que não é fácil seus filhos desaparecerem, ficar sofrendo o maior perigo o tempo todo, mas os pais deles são bem compreensivos. E não demora muito ali na ilha para eles descobrirem o novo antagonista, né? A gente tem o Singh aqui nessa temporada, que vem como uma figura forte, mas ele nem apareceu tanto assim. Apesar dele ser alguém perigoso, ele teve que dividir ali, né, todo o cenário com o Cameron, com o Rafe, então ele não aparece tanto quanto poderia aparecer, e ele é o antagonista dessa temporada. E ligado à figura dele, temos o surgimento do Big John. Ele apareceu no final da temporada passada, mas aqui a gente tem um momento super emocionante, que é o reencontro dele com o John B. Eu achei esse o momento mais emocionante da temporada, porque é quando ele escuta os sinos e vai ali, fica aquela tensão de eles vão se encontrar, e eles finalmente se reencontram, e eu achei super bonito esse reencontro deles. E aqui nessa temporada teve esse diferencial dos Pogues ficarem bem separados, né? O John B passa boa parte ali com o pai dele, temos o Pope mais separado também, ele fica mais com a Cleo, então eles não ficam ali correndo tanto em conjunto. A cada momento temos o grupo meio separado, de 2 em 2, então eu acho que nessa temporada eu vi eles um pouco menos unidos do que na temporada passada, por exemplo. E um dos motivos para isso ter acontecido é o climão que começa a rolar entre o Pope, a Kiara e o JJ. E, gente, assim, eu vou falar com vocês. Eu sei que a maioria dos fãs gostam muito da Kiara com o JJ, então não estão se importando nem um pouco com o que o Pope sente, mas eu vou ser bem franca com vocês. Eu realmente acho que a Kiara e o JJ, eles têm muito clima, muita química, eles combinam bem mais do que ela com o Pope, mas eu acho que ela foi muito errada nessa história. Ela sabe que os dois gostam dela, e aí ela dá toda uma esperança pro Pope, chega a ficar com ele, passa uma noite com ele e depois descarta ele como se não fosse nada. Ah, não, é melhor a gente ser amigo mesmo, e esquece tudo isso que aconteceu. É claro que ele ficou ressentido com isso, porque ninguém esquece os sentimentos tão fácil assim. E não é fácil você se envolver com alguém que você gosta e depois ter que fingir que nada aconteceu e reagir ali como se fossem só amigos. E para piorar, ele começa a ver ela se aproximando com segundas intenções do JJ. E isso não é nada fácil pro Pope. E o JJ fica no meio dessa situação, porque ou ele fica com a Kiara, que é o que ele deseja, é a pessoa que ele gosta, e deixa pra lá os sentimentos do Pope, que pode ficar chateado, ou ele leva em consideração os sentimentos do amigo e deixa de fazer o que ele quer. Então ele fica ali no meio daquela situação. Pra mim, quem errou bastante aqui foi a Kiara, porque não tinha por que ela começar algo ali com o Pope. Era bem claro que ela tinha esse clima maior com o JJ. E assim, pra que a trama fazer isso, né? Deveriam ter investido desde sempre no relacionamento dela com o JJ, já que era pra ela ficar com algum dos amigos, ao invés de fazer ela ficar com o Pope, iludir ele, e depois descartar ele como se não fosse nada. Eu confesso que eu fiquei com um pouco de pena dele, e nessa temporada ele ficou bem afastado, e eles investiram bastante na aproximação dele com a Cleo, né? Então ele fica bastante com ela aí nessa temporada. Já o JJ fica vivendo esses conflitos, mas chega um momento ali que não tem jeito, que ele e a Kiara revelam que se gostam e chegam a ficar juntos pra alegria da maioria dos fãs. Muita gente torce por eles desde a primeira temporada, e eu realmente acho que eles têm uma química enorme, e não precisava dela ter se envolvido com o Pope, gente. Eu acho que foi desnecessário da parte dela, e eu fico com pena dele nessa história. Quem também andou usando alguém aí nessa temporada foi a Sarah. Isso porque o John B começa a ficar bastante com o pai dele, eles seguem aí as aventuras deles juntos, e a Sarah fica um pouco excluída, até porque o Big John não confia nela. E eu acho que eles têm muitos problemas, a Sarah e o John B. O principal
principal é que eles não se comunicam muito bem. O John B em diversos momentos não consegue suprir ali o que a Sarah precisa. Muitas vezes ela passa por situações e ela não sente o apoio dele, porque pensem pelo lado da Sarah, a família dela sempre é antagonista da história, então ela tem que lutar contra a própria família para poder ficar com ele e apoiá-lo. Então ela passa por uma barra enorme e muitas vezes ela não sente esse apoio do John B. Mas em contrapartida, a Sarah também não apoia tanto assim o John B, porque quando ele vive ali os conflitos dele e ela não gosta, fica chateada com alguma coisa, ela logo vai procurar outras pessoas, especialmente o Topper. Ela já fez isso antes e ela faz novamente. Então, assim que eles brigam, ela vai lá procurar o Topper e ela já estava usando os sentimentos dele para poder conseguir o que ela queria, o que eu não acho nada bacana da parte dela, usar o fato dele gostar dela para poder dar uma seduzida, uma esperança para ele, só para ele ajudá-la. E ali piora tudo quando ela briga com o John B, porque ela procura o Topper e chega a ficar com ele. Então eu achei muito errado da parte dela. Ela que vive dizendo aí que ama o John B, faz tudo por ele, mas na primeira briga ela sempre corre pro Topper, como se ela quisesse ali buscar um refúgio e até de certa forma magoá-lo, né? Depois ela vai lá, se arrepende da situação, o John B termina com ela, mas ela resolve tudo enganando o Topper novamente para ajudar o John B. Então, assim, o Topper não é nenhuma flor que se cheire, ele tem as falhas dele, mas eu acho que ela foi bem errada em relação a isso, ficar usando os sentimentos dele o tempo todo e também por trair o John B. Sempre que eles brigam, ao invés de resolver a situação, ela vai lá ficar com outra pessoa. Então, eu acho bem errado da parte dela. E ela resolve tudo enganando o Topper novamente. E eu acho que o John B perdoou tudo fácil demais, gente, porque querendo ou não, ela traiu ali o John B naquela situação e ele perdoa e os dois voltam como se nada tivesse acontecido e ficam ótimos. Por outro lado, o John B vive outros conflitos, porque ele se aproxima do pai novamente, tem aquela alegria de estar com o pai dele, mas percebe que o pai dele está disposto a fazer qualquer coisa ali pelo ouro. Então a gente vê um lado ali bem escuro do Big John, matando pessoas, e é algo que assusta o John B, porque apesar deles ficarem atrás do ouro desde sempre, sempre atrás de tesouro, fugindo, eles não são criminosos, né? Eles não são assassinos. Então o John B se assusta bastante com as atitudes do pai dele e chega um momento que ele começa a questionar se o pai deixaria que ele morresse, porque dá a entender ali que o pai faria qualquer coisa pelo ouro, e é por isso ali no final que a gente tem o pai dele lutando por ele para poder mostrar que o John B vem na frente desse desejo, porque vamos combinar que o Big John não foi nada legal em diversos momentos, ele tratou a Sarah mal, ele se afasta do filho, ele tá totalmente cego por esse tesouro e só ali no finalzinho que ele tenta se redimir dessa história toda. Em contrapartida, a relação da Sarah com o pai dela, com o Cameron, também é bem complexa. A gente tem a Sarah sendo super mimada, ela sempre foi muito mimada pelo pai dela, né, gente? E aqui não é diferente, apesar de tudo que ela faz com ele chega lá, dá pra ir lá e toma aqui um apartamento, toma um dinheiro pra você viver feliz. É claro, ele tentou sufocar ela na temporada passada do nada, assim, tentou. Mas agora ele tenta se redimir, voltando a mimá-la e está sempre ali presente nas situações. Do nada o Cameron brota ali nas situações, começa também a ir atrás do ouro, e até então o Cameron estava bem apagadinho, porque o Rafe assumiu muito mais esse papel de antagonista, eu acho que na temporada passada e nessa temporada, no início dessa temporada. Até que aí eles dão uma virada de chave, o Rafe fica mais sumidinho e quem vai ali na caçada ao tesouro é o Cameron. E o Cameron é aquela pessoa, né? Horas ele tá ali mimando a filha, vou te proteger, tô com você. Horas ele tá ameaçando todo mundo. Então ele fica nessa até o final das contas, quando ele tá ameaçando todo mundo, mas no final ele se sacrifica para poder salvá-los, né, e salvar a sua filha. E aí o Cameron ali aparentemente morre no final das contas depois de tudo. E é claro que a Sarah fica muito mal, porque querendo ou não é o pai dela. Então o Cameron fica nessa dualidade até no fim, quando ele faz o seu sacrifício. E ela não foi a única que perdeu o pai, porque o John B também perde o pai dele ali naquele finalzinho. Isso já era algo super esperado, até porque seria difícil eles continuarem nessas aventuras com o pai dele ali. Querendo ou não, é o pai, então dá umas broncas, tem um controle da situação, fica meio cego por toda essa questão do tesouro. Então, pro John B ficar até mais livre, já era previsto que isso teria que acontecer. E o pai dele ali no final também não resiste, mas dessa vez o John B ficou melhor, porque pôde se despedir do pai de uma maneira bacana, diferente da outra vez que o pai tinha desaparecido. Não podemos esquecer de falar, é claro, do Rafe, que
Quando parece que ele vai melhorar, não melhora, né? Ele fala, eu vou me tornar uma pessoa melhor, vou fazer as coisas certas, aí ele volta lá, começa a ameaçar pessoas, quase mata o próprio pai, mas depois se arrepende e volta pra trás. Então o Rafe também fica nessa aí basicamente a temporada inteira. E temos a Limbra, gente, que simplesmente foi descartada nessa temporada. Ao mesmo tempo que eles trouxeram ali o Singh, que como eu disse, é o antagonista aí, mas nem aparece tanto quanto deveria, porque ele divide aí o cenário com Cameron, com Rafe. A gente tem a Limbra, que ficou totalmente desaparecida. Ela faz uma apariçãozinha ali, afinal de contas a temporada tinha terminado, a temporada passada havia terminado com ela fazendo um pacto com o Big John, então dava a entender que ela seria importante nessa temporada, mas não, ela aparece pouquíssimo e basicamente o Big John engana ela, mas mesmo assim funciona ali a enganação porque ela se diz curada e fica ótima e plena. No final das contas, eles simplesmente descartam ela e realmente investem ali no Singh, que fica correndo atrás deles o tempo todo. A fórmula na temporada é exatamente a mesma das outras. Eles ficam correndo atrás de um tesouro a temporada inteira e é bala pra todo lado, é correria, ninguém morre, né? No máximo ali os adultos que se foram dessa vez, mas os adolescentes vivem plenos, correndo, fugindo, indo para a ilha, caindo de avião. Acontece tudo com eles na busca por esses tesouros. Primeiro na busca do ouro, depois da cruz e dessa vez ali por Eldorado. Então a fórmula se repete, só que dessa vez, diferente das outras, eles tiveram uma vitória no final. Eles conseguem achar Eldorado e recebem um reconhecimento na cidade por terem desvendado aí um mistério de muitos anos. Então eles têm um reconhecimento e a gente descobre que todos eles ficaram bem, né? A Sarah abriu o negócio dela, o Pope vai poder estudar, então a gente descobre um pouquinho sobre eles, que eles estão bem ali no final, apesar do John B, é claro, sentir a falta do pai dele. E particularmente eu acho que a série poderia terminar por aí, mas a gente já sabe que ela foi renovada para a quarta temporada. Eu acho que eles poderiam ter fechado ali as pontinhas e finalizado a série aqui na terceira temporada, porque já tivemos a morte do Big John, já fecharam muitos arcos, eles finalmente conseguiram achar aí, né, o Eldorado, dessa vez eles tiveram uma vitória, estão super unidos, bem resolvidos, então eu acho que tinha tudo para eles fecharem as pontinhas soltas que faltavam e dar aí um belo final para a série aqui nessa temporada, mas a série já foi renovada para a quarta temporada. Eu sei que muitos fãs estão felizes com isso, porque quem gosta da série sempre quer ver mais e mais, mas eu confesso que eu temo um pouco que a série comece a ficar cansativa, porque toda temporada eles repetem a mesma fórmula, e ali no finalzinho a gente vê ali um cara chegando e oferecendo ali um novo mistério para eles, mostrando que provavelmente vão continuar nessa mesma fórmula, eles sempre correndo atrás de algum tesouro, resolvendo algum mistério, correria, ação o tempo todo. A temporada tem muita ação assim como nas outras. E basicamente foi isso que aconteceu. E o que vocês acharam dessa temporada? Me contem aí nos comentários. Vocês ficaram felizes de que Yara e JJ finalmente ficarem juntos? Vocês acham aí que o Pope e a Cleo combinam? O que vocês acham sobre a Sarah ter traído o John B, ele ter perdoado? Tudo bem porque os dois são fofos juntos? O que vocês acham de tudo isso? A morte do Big John, o final do Cameron, o Rafe nessa temporada? Deixa pra mim saber aí nos comentários tudo o que vocês acharam, se vocês curtiram a temporada ou se esperavam mais. Então é isso, galera. Tchauzinho!